O terceiro mês da temporada se encerrou e a gente não teve tanta novidade em termos dos melhores jogadores, tá? Porque Harry Kane, Mbappé e Haaland continuam muito acima dos outros e a gente já vai ver isso nas estatísticas e na seleção do mês de outubro, dos melhores jogadores do mês de outubro. Então esse é o vídeo pra gente resumir o mês, pra gente mostrar quem foram os melhores jogadores ali do mês de outubro. Eu já fiz isso para os meses de agosto e setembro, então se você quiser acompanhar quem foram os melhores desses meses, o vídeo está aí no card. Mas vamos lá, sem enrolação, para a lista de artilheiros, cara, sem nenhuma novidade, né? Harry Kane continua na liderança e ele tem 28 gols agora, tá? Em 3 meses ali, uma coisa absurda, né? O Haaland encostou bastante nele, né? Fez 27 gols até aqui, e o Mbappé ficou um pouco para trás, né? Ele era o segundo ali, foi passado pelo Haaland e agora está com 19 gols, e eles estão muito acima dos outros, como você pode reparar, cara. O que mais se aproxima ali é o Panicelli, o jogador do Strasbourg, que vem fazendo uma ótima temporada, tá? O Strasbourg, eu não sei direito se a pronúncia desse time tá correta, tá? Mas é o jeito que eu falo aqui. E a gente tem o Greenwood, cara, e todos os outros ali com praticamente 8 gols, né? Mateta, Baumgartner, fechando a nossa lista de artilheiros com o Igor Thiago. É absurdo, cara, porque é uma diferença muito grande, tá? São 28 gols do primeiro colocado e 7 gols, né, do Igor Thiago, que é o nosso 10º ali, que fecha a nossa lista. Enquanto que os outros, né, não chegam perto do sequer do Mbappé, né, que é o terceiro colocado. Então é muita diferença, cara. Eles são muito destacados nisso. Vamos ver se eles vão conseguir manter, né, essa média, porque se o Kane manter a média que ele tá mantendo agora, cara, ele vai quebrar alguns recordes aí. Na lista de assistentes, a gente tem ainda o Yamal, tá? Desde o primeiro mês o Yamal tá liderando, mas agora ele tem um co-líder, que é o Arda Güler. Os dois estão com 8 assistências até aqui. O Rice segue eles com 7 assistências e depois vem uma galera ali com 6, né? Vargas, Vitinha, Gakpo, Ryerson, até fechar ali com os que tem 5 assistências, que são Rashford, Olise e Grimaldo. A gente já tá vendo aqui que tem jogadores mais famosos, digamos assim, jogadores de time grandes, assumindo aqui as pontas, porque no início, né, no começo dos meses, os jogadores mais low profile, jogadores de times não tão conhecidos estão liderando. É uma coisa bem normal, né? Sempre acontece, né? Mas agora os craques de fato já começam a assumir as pontas aqui. Coisa que a gente também vê na lista de grandes chances criadas. Então os jogadores que mais estão criando chances, e nesse caso é o Di Marco, cara, que tá com 18 grandes chances criadas. O Gakpo com 17, o Ryerson, que daí segue ali o lateral do Borussia Dortmund com 13, Olise e Kane com 12, né? 2 jogadores do Bayern de Munique. Depois temos 2 caras menos famosos, né? Um do Paris FC, que é o Lopes, e o Wharton, o Adam Wharton do Crystal Palace com 10, o Rice também com 10, e fechamos com Szoboszlai e Wirtz, 2 jogadores do Liverpool ali, com 9 grandes chances criadas, e o Wirtz, né, cara, que vem sendo muito criticado, mas ainda aparece aqui na nossa lista, tá, que já tinha aparecido no mês passado. Agora na lista de passes-chave temos o Olise, cara, com 49 passes-chave, o cara que mais fez isso, ele não era o primeiro, tá, se eu não me engano era o Mbappé o primeiro na lista passada, vou estar deixando aí na tela, mas enfim, o Olise pulou para a primeira posição, o Arda Güler está em segundo com 45, Gakpo e Wirtz, olha o Wirtz aí de novo, com 44 passes-chave. O Di Marco, que já liderava em grandes chances, agora também aparece aqui com 42 passes-chave, assim como o Pedri. Bruno Fernandes, que já tá também, né, voltando ao seu habitat natural, ele com certeza vai terminar no topo dessa lista aqui, com 38, o Rice 36, Grimaldo 36 e o Szoboszlai fechando nossa lista ali. Agora falando sobre os zagueiros, sobre os volantes laterais, né, que são os caras que fazem mais desarmes e interceptações, temos o Munhoz, o lateral direito, né, barra ala direito do Crystal Palace, com 71 desarmes mais interceptações, ele passou, né, o Caicedo que estava em primeiro ali na nossa lista, o Mourinho com 66 e o Caicedo caiu para terceiro lugar com 61, cara. Depois temos alguns nomes menos conhecidos, né, ali o Mitchell talvez do Crystal Palace um pouco mais conhecido, o Tyler Adams e o Timber fechando a nossa lista, como já tinha acontecido no mês passado. E agora para falar dos goleiros eu fiz uma mudança, porque nos 2 primeiros meses eu trouxe o número de defesas dos goleiros, né, numa lista ali para ranquear quem estava defendendo mais, só que agora, cara, eu mudei e trouxe os clean sheets, porque eu acho que a gente tem uma noção um pouco maior, né, de quais goleiros de fato estão sendo os melhores. É claro que esse dado não resume bem, né, para você que não sabe, os clean sheets são os jogos que o goleiro não sofreu gol, então como você pode ver ali, o Raya é o goleiro que menos sofreu gols, né, até aqui na temporada, ele ficou 9 jogos sem sofrer gols, e isso não necessariamente significa que ele é o melhor goleiro, mas assim, é uma base boa, porque se a gente pegar a
apenas o número de defesas, a gente vai ver muitos goleiros de times fracos, né, de times ruins, que são mais exigidos que esses caras. Então o Raya, ele é o que menos sofreu gols e ele não vai ter tantas defesas, mas é um cara muito seguro. Se você pegar alguns jogos dele da temporada, ele, quando foi exigido, foi muito importante. Só que o Arsenal não dá muitas brechas, né, defensivas ali para os adversários, então o Raya não precisa trabalhar tanto, não vai ter um número grande de defesas. Isso não significa que ele não é um goleiro bom, né, que ele não está sendo bom para o time. Ele pode não estar trabalhando tanto, mas quando é exigido, ele é sim muito eficiente. Então essa foi a mudança que eu acho que é mais, né, eu acho que coincide mais um pouco com a realidade, senão a gente vai chegar até o final da temporada com um monte de goleiro desconhecido aqui de time menor que, né, tá tomando goleada, mas está tendo muitas defesas porque o time é mais exigido. O Pope segue o Raya ali com 7 clean sheets, né, e depois a gente tem uma galera com 6 jogos sem tomar gol. Vicário, Henderson, Chevalier, Kobel, Courtois, e depois fechando com 5 jogos sem tomar gols, temos Neuer, Donnarumma e Sviller da Roma. Os dribladores, cara, quem é o cara que dá mais driblinho? E sim, a gente teve uma mudança na liderança, né? Era o Mbappé que liderava ali, agora a gente tem o Kudus com 43 dribles certos até aqui, Yamal com 39, Mbappé com 35, esse top 3 aqui, né, não mudou tanto, só mudou a ordem mesmo. E aí a gente tem o Doku com 30, o Ian Guiborro, né, um jogador ali do Toulouse, que também, né, desde o começo está despontando como um dos grandes dribladores da temporada. O Vini Júnior, né, volta a figurar ali, né, com 29 dribles certos. O Arthur Ata, ou Arthur Ata, não sei muito bem, mas ele tem 28 dribles certos e joga na Udinese. O Ndiaye ali do Everton, né, também. O Barrenechea do Real Sociedad, né, não o Barrenechea do Benfica, fica esperto aqui. E o Olise com 27, cara, fechando a nossa lista. Então esses foram os caras que mais se destacaram dentro dessas estatísticas, né, dessas principais estatísticas ali até aqui na temporada. Isso não é um resumo do mês de outubro, tá? Esses dados que eu mostrei não são apenas do mês de outubro, são da temporada toda, e agora eu vou mostrar pra vocês a seleção do mês de outubro, ou seja, os jogadores que melhor performaram, os melhores mesmo que atuaram ali nesse mês. E começando com o nosso goleirão, temos o Vicário. Aqui foi difícil, cara, porque eu poderia colocar o Sommer, poderia colocar alguns outros goleiros ali, mas acho que o Vicário, quando foi exigido ali pelo Tottenham, né, principalmente na Champions, naquele jogo contra o Mônaco, que foi 0-0, ele foi muito importante, então foi uma partida muito destacada ali pro Vicário, que teve outras partidas boas também, e eu não vi outros goleiros com desempenho tão equilibrado entre as partidas quanto o Vicário, tá? Então ele fica aqui na nossa lista. O primeiro da zaga pela direita, né, é o Militão. Então o Militão ali foi muito importante no jogo contra o Barcelona, ele jogou bem em outros jogos também, está aqui. Mais um zagueiro temos o Guerri, e aqui é assim, disparada, não, o melhor zagueiro da temporada, cara, não tem como, porque, como você pode ver ali o 3x em cima dele, ele está pela terceira vez na nossa seleção. Então o Guerri estava na seleção do mês de agosto, de setembro e agora está na de outubro. Ele é o melhor zagueiro da temporada, tá? O melhor zagueiro do mundo até aqui é o Guerri do Crystal Palace. O Magalhães, que também voltou a performar muito bem, além de jogar muito bem lá atrás, né, fazendo o trabalho de um zagueiro mesmo, ele vem decidindo na frente, como fez na Champions ali pelo Arsenal. Então o Magalhães merece uma vaga na seleção, assim como o Bellingham, cara, que abre o nosso meio campo ali e merece voltar para nossa seleção do mês, porque ele decidiu um jogo contra a Juventus na Champions e um jogo contra o Barcelona, né? Ele fez poucos jogos até aqui, tá? Ele fez apenas no mês mesmo de outubro 4 jogos, só que foram jogos muito importantes, né? Serviu ali para alavancar ali o seu status, digamos assim, e melhorar o seu ranking aqui na nossa lista. O Kimmich, que continua muito bem também, ele já esteve presente em várias seleções da rodada, mas é a primeira vez que ele está na seleção do mês de fato, tá? Então o Kimmich merece aqui essa vaga na seleção do mês. Também fez ótimas partidas, assim como o Rice, que estava até meio sumido, eu achava até que o Zubimendi estava jogando melhor que ele até aqui na temporada, mas o Rice voltou a jogar muito bem, tá, cara? Tá dando assistências, tá fazendo o jogo do Arsenal acontecer de uma forma melhor ali. Então o Rice merece, e o Nuno Mendes pela esquerda aqui, que também voltou ao seu alto nível, tá jogando muito, tanto pela seleção de Portugal, quanto pelo Paris Saint-Germain, tá sendo muito decisivo. E no ataque a gente não tem nenhum segredo, né? O trio de ataque vai ser o mesmo que já foi na seleção do mês de setembro, não tem jeito. Mbappé, Haaland e Harry Kane. O Harry Kane, assim como o Guerri, o único jogador que esteve presente os únicos, né, jogadores que estiveram presentes nas 3 seleções do mês até aqui. Seleção de agosto, setembro e outubro tiveram Kane e Guerri, cara. Só que o jogador do mês, né, o craque do mês, o melhor jogador desse mês de outubro foi o Haaland, cara. E eu explico por quê, tá? Os 3 ali do ataque foram muito bem. Eu até poderia colocar o Nuno Mendes aqui disputando, mas eu acho que não tem como, cara. Em termos de ser decisivo, ser importante para as vitórias do time e tudo mais, esses 3 aqui, né, os 3 atacantes vão se destacar, não tem jeito. E o que fez, né, o
que me fez desempatar, digamos assim, porque todos eles jogaram muito bem, tá? É difícil você cravar um que foi muito superior ao outro. E o que me fez desempatar foi a quantidade de decisividade nesses jogos, né? De, assim, gols da vitória e tudo mais. E também a questão dos adversários. Porque o Kane, cara, ele teve ali o seu jogo contra o Borussia Dortmund, que foi um jogo absurdo, né? Todo mundo viu aquilo e ficou encantado. Mas, assim, no resto dos jogos do mês, né? Se a gente pegar aqui, o Kane jogou contra o Frankfurt, o primeiro jogo dele no mês de outubro, né? Foi contra o Frankfurt e, assim, ele não fez o gol da vitória. Ele foi muito importante, claro, mas, assim, foi um 3-0. Ele fez um dos gols, o Luiz Dias fez 2 gols, né? Assim, inclusive sendo o gol da vitória ali. Então, dá pra dizer que o Luiz Dias foi mais importante que ele. No jogo pela seleção, né? Que teve ali no meio do mês, ele não jogou contra o País de Gales, que foi um amistoso, e jogou na classificatória pra Copa do Mundo contra a Letônia. E aí ele fez 2 gols ali no 5-0, mas, né? É a Letônia, cara, beleza. Depois ele fez aquele jogaço contra o Dortmund que eu já comentei. Na Champions ele jogou contra o Bruges ali, foi o único jogo de Champions do Kane, foi contra o Bruges, um adversário mais fraco. Contra o Borussia Mönchengladbach, ele não fez uma partida tão ruim, tá? Que não foi nos padrões do Kane. Eu vi essa partida aí, ele não foi assim, um completo desastre nessa partida, tá? Como a nota dele aqui faz parecer, essas notas enganam, mas assim, ele também não foi, né, um cara tão, ele não foi tão importante pra esse 3-0 não. E depois teve o jogo da DFB Pokal contra o Con, né, cara? Beleza. E o Mbappé, se a gente pega aqui, foi um pouco já melhor que o Kane, tá? Então o Mbappé estaria à frente do Kane, porque ele foi muito importante contra o Villarreal, contra o Azerbaijão, né? É um adversário fraco, ele também nível Letônia, dá pra dizer. Depois contra o Getafe, ele fez o gol da vitória, muito importante. Contra a Juventus, ele já não foi tão decisivo assim, porque a jogada do gol foi do Vinícius Júnior e o gol foi do Bellingham, então não teve participação direta do Mbappé. E contra o Barcelona, sim, ele fez o gol ali que abriu o resultado, então ele foi muito importante contra o Barcelona. Mas você pega Getafe, um adversário, né, não tão forte, você tem o Azerbaijão pela França, que é um adversário, né, é bem fraquinho, e um jogo que ele foi co-protagonista, né, que foi contra o Barcelona, ele não foi o protagonista, ele teve Bellingham e outros jogadores ali como protagonista também. Agora o Haaland não, cara, a gente pega aqui no primeiro jogo dele do mês, que foi contra o Mônaco, né, ele fez os 2 gols de um 2-2, então ele foi o protagonista do City. Ele fez o gol da vitória contra o Brentford, que é um time chatinho, né, vem ganhando de grandes times aí, ganhou do Liverpool recentemente, então ele fez o gol da vitória. Pela seleção ele fez 3 gols no 5-0 contra Israel, e o time de Israel é mais forte que o time de Azerbaijão e o time da Letônia, né, então ele já fica à frente também nesse jogo pela seleção. Ele fez os 2 gols da vitória contra o Everton, que também é um time que não é, né, aquela baba que vinha sendo nos anos passados, e ele fez um gol aqui contra o Villarreal, tá, nesse 2-0, e foi o gol da vitória, esse gol do Haaland aqui, tá, então assim, cara, pegando por esse critério de decisividade, né, de quem foi mais importante para o time, o Haaland é sim o craque do nosso mês. Os outros, né, Kane e Mbappé tiveram um protagonismo maior de outros jogadores de suas equipes, não que todo mundo do City foi uma pereba, né, e o Haaland, só o Haaland brilhou, não é isso que eu tô falando, mas o Haaland foi o cara mais concentrado ali em questão de decidir os jogos, tá, então assim, na prática, né, se tirasse o Haaland, o City não teria esses pontos que teve ali. Ele fez 2 gols contra o Mônaco no empate, então o City poderia ter perdido aquele jogo. Ele fez os 2 gols da vitória contra o Everton. Vai saber se algum outro jogador teria, né, decidido como o Haaland decidiu e seria menos pontos ali pro City. Então é isso que eu tô querendo dizer, o Haaland merece estar aqui na nossa seleção do mês, e é engraçado porque no mês de agosto o Kane foi o melhor jogador, no mês de setembro foi o Mbappé, que foi o melhor jogador, né, e agora no mês de outubro o Haaland é o melhor jogador, assim, os 3 disparados melhores jogadores da temporada, o que leva a gente pro nosso top 5 do Trave de Ouro, cara, assim, o nosso prêmio aqui de melhor jogador da temporada, que tem Kane ainda liderando com 66 pontos. Se você não sabe do que significa isso aqui, né, bom, é o que eu sempre digo aqui nos vídeos, eu criei uma planilha pra registrar tudo isso que tá acontecendo, né, presença dos jogadores na seleção da rodada, presença dos jogadores nos tops ali de gols, assistências, dribles, enfim, se o cara tá presente no top 10, ele vai ganhar uma pontuação também, e no fim a gente vai somando tudo isso, a planilha vai fazendo a soma ali dos pontos, e o Kane está liderando com 66 pontos, ainda é disparado o melhor jogador do mundo até o mês de outubro, tá, o Mbappé está com 41, e o Haaland já encosta ali com 36 pontos, cara, então eles estão até que próximos, digamos assim, e uma surpresa que aparece aqui no nosso top nesse mês é o Guerri, cara, sim, um zagueiro é o 4º melhor jogador do mundo, cara, até aqui sim, o Guerri do Crystal Palace. Passou Yamal e Olise, né, que fazia parte do nosso top ali, o Yamal agora fecha o nosso top 5 com 21 pontos, e eu acho que é bem merecido, tá, o Guerri é um cara que não tem partidas ruins, assim, ele não tem partidas ruins, todas as partidas dele são boas, ele não compromete até aqui, então é muito justo considerar ele aqui entre os grandes do mundo, sim, é claro que ele está muito distante de Kane, Mbappé e Haaland, né, mas é uma forma de homenagem, sim, a um grande zagueiro aí que vem fazendo uma baita temporada, tá? E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Esse tipo de conteúdo aqui dá até que bastante trabalho fazer, tá? Pra você que tá assistindo pode parecer simples, mas dá bastante trabalho você apurar todas essas informações, tá, cara? Fazer ali o cruzamento de dados e tudo mais. Então eu peço que você deixe um like, comenta aí embaixo se você concorda, quem que você tiraria daquela seleção do mês, né? Se você trocaria algum jogador. E se inscreve no canal, cara, pra continuar acompanhando nessa trajetória nossa aqui mês a mês. E também pra acompanhar os outros vídeos do canal que estão saindo aí. Então é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.